quais os desafios que se enfrenta aí nessa história toda, né? Então, assim, primeiro, essa escassez de peças não só na Ucrânia também, né? Principalmente, porque depois de 3 anos de guerra começou a ter falta. O presidente Zelensky, e ele deu uma entrevista também, quando eu pesquisei, ele falou, não, ele deu uma entrevista recentemente falando, não, a gente está produzindo 40% de tudo que a gente consome em termos de forças armadas, já está sendo produzido aqui na Ucrânia mesmo. Eu duvido, sinceramente eu duvido, porque com essa quantidade gigante dessa frota, falando só de blindados, mas falando também de artilharia e outros meios, duvido que ele esteja conseguindo produzir 40%. Tá? Se ele não tem 40%... vamos dizer assim, da frota não é ucraniana, nem está longe disso, né? Ele não vai conseguir produzir 40% de peça de reposição, nem de 40% do material, nem 40% da munição, nem 40% de nada. Eu duvido isso aí, é coisa de narrativa, tá? Então as dificuldades logísticas ficam gigantescas, né? Como eu falei, aí tá 110 tipos de modelos de veículos diferentes em operação. Eu estou falando só os blindados, eu não estou falando daqueles outros veículos sobre rodas, não, aqueles jipinho, aquelas picapes, eu não estou falando disso não, estou falando só de blindados, carros de combate, blindados, veículos blindados de transporte pessoal, é isso que eu estou falando. E esse problema do abastecimento compromete as operações. Eu citei esse caso do Abrams. O Abrams, ele é um carro de combate principal dos Estados Unidos. Teoricamente, o motor dele é multicombustível. Ele pode botar até pinga, se botar ali, teoricamente, ele era para funcionar. Mas ele só funciona bem com querosene de aviação. Pelo menos a prática tem mostrado isso, pelo menos os relatórios que eu vi lá da própria Ucrânia. E aí o pessoal fica dependente de uma brigada, por exemplo, que está consumindo diesel, tem uma viatura específica usando querosene de aviação. Isso é um pesadelo para o logístico, para quem fornece combustível. Tá? Você tem um tipo de viatura que usa um combustível diferente de todo o resto. Tá? Isso, se todos os carros usam diesel, beleza. Agora, se tem um que usa um outro tipo de combustível, isso gera um problema. Tá certo? E esse é um exemplo, mas poderiam falar em peça de reposição e tudo mais. Tá certo? E quando você tem esses equipamentos, por exemplo, mais sofisticados, é que nem esses carros mais modernos. Né? Eu lembro que quando eu fiz meu curso de material bélico, a gente mexia em Jeep, Fusquinha, eu trocava o fluido de freio do meu carro. Hoje, olha assim, os carros, pelo menos os últimos 5 ou 6 carros que eu tive, eu não abro nem o capô ali do motor, porque eu não sei mexer naquilo ali, é tudo trocar componente, trocar peça. Então, assim, não tem mais aquele negócio de fazer manutenção, desmontar o carburador, isso não existe mais. Isso vale também para... E a gente tem que lembrar uma coisa, vou voltar pro teu cartaz já, mas ó, isso é uma coisa, eu operei Cascavel há muitos anos. O Cascavel, se não me engano, eram 13 tipos de lubrificantes diferentes. Então eu levava tudo comigo no carro, porque dava um problema qualquer, eram lubrificantes específicos, fluido hidráulico, uma série de coisas. Eu fico imaginando isso. Esses lubrificantes, fluido hidráulico e outras coisas específicas da manutenção de um Abrams, por exemplo, que não serve para um Leopard, eu fico imaginando o pesadelo que é para tu arrumar isso daí. Imagina 110 tipos diferentes de viatura. Então, assim, isso é o problema. Lembra que eu falei? Não é só o mecânico. Você falou, por exemplo, que tinha conhecimento, você já levava ali os lubrificantes porque você conhecia o carro. Imagina você um motorista que não conhece o seu carro. Não sabe nem quais são os lubrificantes que eles usam, porque primeiro o cara foi mobilizado ali a laço, não é isso? Entregaram um carro para ele sabe o básico ali, entendeu? Sabe tirar o carro do lugar, sabe atirar, mas ele não sabe manutenir aquele carro, certamente não sabe. Tá? E isso ficou muito claro nessa ofensiva ucraniana lá em Kursk, recentemente. A quantidade de material que eles perderam, não porque foi destruído por um ataque ou por um drone, mas foi perdido porque estava com uma pane qualquer ali e não saía do lugar. E eles tiveram que abandonar o carro lá e sair, porque não tinha carro, era um carro pesado, que você não é com reboque qualquer, que reboque você precisa de um carro blindado específico para rebocar. Por exemplo, o carro que reboca um Abrams é um Abrams modificado reboque. Um carro que reboca um Leopard é um Leopard modificado reboque.
Se você não tem aquele Leopard modificado reboque, não adianta você chegar com outro blindado ali, tentar rebocar, ou chegar com outro carro ali, tentar rebocar. Não vai conseguir, vai ficar lá. Ainda mais naquela questão de lama. Outro problema que a gente tem também, né? Que é o peso desses carros que foram fornecidos aí. O Abrams e o Leopard são tanques extremamente... O Challenger em inglês também. Né? Então, todos esses carros são carros pesados que mostraram que, assim... Eu li um estudo que foi feito por uns alemães, uns analistas alemães, sobre os carros blindados alemães, carros de combate alemães. E eles criticando e dizendo o seguinte, por exemplo, os carros mais antigos, o Leopard 1, por exemplo, ele ainda foi feito por quem tinha experiência lá da guerra, da Segunda Guerra Mundial. O Leopard 2 já não. Então eles criticavam o Leopard 2, e o Leopard 2 teve problemas lá na Ucrânia, muito mais do que o Leopard 1, porque ele é menos rústico. Ele não foi feito por alguém que teve experiência de guerra. Agora que eles estão tendo experiência de guerra, provavelmente o Leopard 3 vai ser melhor que o 2, com certeza, porque eles vão incorporar essas lições aprendidas lá da guerra. Eles vão simplificar muita coisa, aqueles sistemas eletrônicos todos ali, que uma vez pifou algum sistema eletrônico ali, você não tem um componente, acabou, não atira o carro. O tubo é estabilizado, a torre gira automaticamente. Você pifou uma peça eletrônica, que nem esses carros novos da gente, né? O vidro do motorista ali não abre, o retrovisor não mexe, porque você mexe ali num joystickzinho. Então, assim, essas coisas vão pifando, vai ficando indisponível, né? E isso aconteceu lá.